Miriam cantou na presença de Deus. Davi dançou na presença de Deus. Nós temos todo o direito de dançar na presença do nosso Pai. Ele deu essa liberdade para nós. Amém? Pode sentar. Por isso que eu acho gostoso a gente participar mesmo, bater palma, ficar conversando, participar do culto. Não é verdade, irmãos? Porque é gostoso, você está fazendo para Jesus. Imagine o que Miriam sentiu, o impulso que Miriam sentiu de dançar na presença de Deus. Vou dançar. Davi se despojou, tirou todas as suas vestes e dançou também na presença de Deus. Que nós tenhamos um coração alegre. Olha todas as promessas que nós cantamos aqui. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre, será eternamente. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir sempre, para eterno, 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 eterno. E aqui é o momento, como eu sempre digo, sem religiosidade. Somos totalmente contra a religiosidade, porque nosso Deus não é bobo, nosso Deus tem toda a sabedoria, onisciente, onipresente, onipotente. Quem está disposto a se render diante de Deus aqui? Eu me rendo. Se render como? Se render firmado em seus pensamentos, que você pode fazer alguma coisa, que você é capaz de alguma coisa. Você possa se render de verdade diante de Deus, nessa adoração. Pai Santo, eu estou refletindo e eu me rendo diante de Ti. Estou preocupado com os problemas, estou preocupado com alguma coisa, mas eu me rendo e me entrego nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor está cuidando do meu futuro. Eu me rendo, eu vou deixar as preocupações para lá, eu me rendo. Eu vou soltar essas coisas, eu me rendo, eu vou me soltar nos Teus braços, nessa noite, em nome de Jesus. Cante conosco.
Grande é o meu Deus, cantarei louvor. Quão grande é meu Deus. Você sabe, você canta junto. Oh, aleluia. Aleluia, Espírito Santo ministra a nossa vida, Pai. O Senhor é tão grande, tão maravilhoso, tão majestoso, tão poderoso. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
Nosso Deus é grande, nosso Deus é Pai. Nosso Deus nos ama, nosso Deus é provedor. Nosso Deus é provedor. O nosso Deus é provedor. O nosso Deus é provedor para qualquer circunstância. O nosso Deus é provedor. Seja saúde, seja finanças, seja tristeza, o nosso Deus é provedor. Lá em Êxodo, no capítulo 16, no versículo 2, a partir do versículo 2 até o 21, a palavra de Deus nos diz o que aconteceu com o povo de Israel. Diz assim: no deserto, se você não der para abrir a Bíblia, não tem problema, você pode acompanhar pelo telão aqui. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, e disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha, lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão? Toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente, uma vez por dia, a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas. Tem uma criança chorando, se alguém puder, por gentileza, ajudar. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês, a lamentação, a murmuração de vocês contra Ele. Quem somos nós para que vocês reclamem de nós? Isso está dizendo Moisés e Arão. Quem que somos nós para você reclamar da gente? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas queixas contra Ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois Ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olhavam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Respondam-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados, e ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: maná, maná, maná. Sabia que maná quer dizer que é isso? Maná quer dizer que é isso. Nunca viram aquilo ali, né? Maná, maná, que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro, um homer, um jarro. Depois a gente vai falar sobre o homer. Para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas ficaram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro que tinha recolhido muito,
quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Pai Celestial, queremos ouvir a Tua voz, Pai Santo, que nós possamos ser ministrados nessa noite, e que essa palavra seja um maná, a palavra viva nas nossas vidas, e nos alimente, e faça com que a nossa fé cresça cada vez mais. Me abençoa, me dá a Tua graça, reveste-me com a Tua graça, com a Tua unção, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então aqui está narrando a história. O povo de Israel foi liberto. O povo de Israel era escravo, irmãos, escravo, muito escravo. E a gente vê o pedido deles aqui. Eles estavam no deserto, de repente chegaram para Moisés e Arão e falaram: olha, a gente quer carne. Como se um escravo comesse carne. Todo final de semana tinha churrasco para escravo, pastor Colombo. Eles não comiam carne. Eles estavam passando uma dificuldade tremenda. O faraó falou: olha, vai ser só metade da ração e o dobro de trabalho. Vocês vão ter que amassar barro e com palha para fazer os tijolos que eu quero aqui, para as construções que eu quero fazer. E o povo só no açoite. E eles foram libertos. Começaram a se queixar. Natural, né? Só lá Israel que faz isso. Aqui não faz, ninguém faz isso, não é verdade, irmãos? Ninguém se queixa para Deus, né? Ninguém lembra das coisas que Deus já fez. Deus libertou o povo de Israel do Egito, da escravidão. E eles estavam reclamando: queremos carne, como se comesse carne todo dia. Eles não comiam carne, eles comiam ração. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos. Ele falou: eu ouvi a murmuração, a lamentação desse povo aí. Moisés, fala para eles que eles vão ter pão em fartura. Fala para eles que eles vão comer tanta carne que vai sair pelas narinas, não é isso que fala? Vai sair, vão comer tanto. É carne que vocês querem? Vocês vão saber que eu sou o Deus de vocês. E a palavra diz que, irmãos, 5 milhões de pessoas. Alguém já comeu codorna aqui? Eu já comi. Aqui a gente não tem, Cicinho já comeu codorna. É gostoso, não é? Eu já comi, na Europa tem tradição, na Inglaterra, que serve uma codorna para cada um. Codorna é pequenininho, irmãos, não é uma galinha que dá para algumas pessoas. Codorna é pequeno. Só que veio milhares e milhares e milhares de codornas e baixou sobre aquela multidão de 5 milhões de pessoas. Caía no chão, eles pegavam e eles se alimentavam. Se fartaram de carne. No outro dia, assim que secou o orvalho, o que é isso? Maná, o que é? Maná. Mas que delícia, coisa gostosa. Eles não sabiam explicar o que é maná. É um pão? Não, não é pão. Deus mandou provisão. Deus é um Deus provedor. 40 anos sem falhar. Um dia, todo dia de manhã. E tinha uns que não creram no começo, né? Falaram, Moisés falou: olha, é só uma porção para cada família. Então, é um homer. Homer é uma jarra, é uma medida que eles tinham. Os estudiosos deixam um espectro muito grande, né? Que é o homer, cabe de 2 a 4 litros, aí fica fácil. Que nem eu falar para vocês aqui, ó. Eu tenho certeza que todos pesam aqui de 50 a 120 quilos. Eu acho que eu vou acertar, né? Então, é um espectro muito grande. É como se eu for um meteorologista e falar: amanhã tem sol, com probabilidade de chuvas, pode nevar e também vai ventar bastante, né? Então fica fácil. Mas de 2 a 4 litros. Então a pessoa pegava, cada família, se tinha um casal, pegava 2 jarros, um homem para a mulher. Se tinha mais 2 filhos, pegava 4. Mas tiveram uns que pegaram mais. Falaram: vai que amanhã Deus não manda, né? Vamos guardar aqui, né?
ser humano não confia em Deus, né? Falou que todos os dias. Aí guardava, o que acontecia? Imagine o prazo de validade do maná, muito volátil, né? No dia seguinte estava com bicho já. A gente compra qualquer alimento, compra um pão, outro dia dá para comer, né? Pô, amanhecido, você esquenta ele. O maná não, o maná vira bicho. O bicho come e já é cheirando mal. Não tem condição de comer, nem que a pessoa tente. O que a gente quer dizer com isso? O que a gente pode aprender com isso? Deus tem uma provisão diária para cada um, para a sua necessidade. Esse é o ponto que a gente quer destacar. A provisão necessária para cada dia, não só financeira. O que você precisa? O nosso Deus é um provedor. Provisão diária. Mas pastor, eu tenho que pensar para o mês que vem. Eu tenho que me garantir para o mês que vem. Eu tenho que ter um saldo para daqui 3 meses. Sua confiança está em quê? Você sabe por que brasileiro joga muito na Mega Sena? Não vou perguntar quem jogou na Mega Sena, porque vai pegar mal. Mas brasileiro joga na Mega Sena. Por quê? Porque ele acha que ele vai ter uma segurança. A segurança dele está firmada na conta bancária dele. Ele não crê na provisão diária de Deus. Só que essa segurança não garante nada. Mas se eu tiver $1 milhão na minha conta, pastor Ciro, poxa, o patrão pode mandar embora, a escola pode triplicar de preço do meu filho, eu estou tranquilo, né? Só que tem algumas variáveis. E se vier uma doença e o médico desenganar e você fala, não, estou oferecendo aqui $1 milhão, me cura? Não tem como. Seu filho, você tem uma depressão tremenda, e você não consegue tirar aquela tristeza, oferece o dinheiro para um psiquiatra, vê se ele tira a tristeza de você. Deus tem uma provisão diária para nós, para cada um, para cada necessidade. Cada necessidade. Então, que relação que existe entre maná? Maná sustentou aquele povo 40 anos sem faltar um dia. Agora eu pergunto para vocês, o povo de Israel pecou? O povo de Israel nesse período de 40 anos adorou algum ídolo? Sim. Deus deixou de mandar o maná? Não. Por quê? Não existia a lei. Deus podia ter destruído aquele povo, mas Deus tinha uma aliança com Abraão. E quando Deus fala, Ele não volta atrás. Deus podia ter destruído aquele povo e falar, olha, não, mas Deus tinha um compromisso. Então falou, pode mandar, que eu vou suprir as necessidades. E assim Deus é comigo e com você. Nós podemos confiar em Deus sobre cada necessidade. Amanheceu o dia, provisão de Deus. Pastor, eu não sei como é que vai ser o mês que vem, como é que vai ser a semana que vem. Deus tem o maná para você todo dia. Mas você tem que crer. Tem que crer. Você está estribado em quê? No que você tem, na garantia do seu emprego, na garantia... Irmãos, nós vivemos um momento de totalmente insegurança. É insegurança para todos nós, politicamente, falando economicamente. O dólar está R$4, né? A gasolina subindo. O que é que pode acontecer com o Brasil? Pode ter uma intervenção militar. Esses dias eu estava acompanhando. Nossa, a gente leva cada susto. Tem intervenção militar. Não sei se é bom, se é ruim, não sei. Mas é insegurança. Mas a nossa segurança está em Deus. A nossa provisão está em Deus. O que tem para nós é o maná diário. Todo dia vai ter maná diário. Qual foi a oração que Jesus ensinou para nós? Pai nosso que estás nos céus, seja o teu nome, teu reino, tua vontade. De quanto? Nos dá quando? Pão nosso de cada dia. Vai nos dar hoje.
Vai nos dar hoje, não vai dar para amanhã. Nossa segurança está em Jesus. Jesus é o pão da vida. Lá em Salmo 121, no versículo 4, diz que: eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Pastor, eu posso confiar em Deus? Será que Deus não vai dormir? Será que Deus não vai esquecer de trazer a provisão? A palavra de Deus está dizendo que Ele não toscaneja, Ele não dorme. Deus não é assim, você está ali, aí Deus fica um pouco cansado, daqui a pouco tem uma soneca, aí dorme um pouquinho, aí nesse inteirinho o diabo vem e arrebenta com você. Não existe isso. O guarda de Israel não dorme, vai sempre ter provisão para você. Só que a gente tem que crer, começar a alimentar a nossa fé. Irmãos, eu tenho certeza que qualquer área de nós aqui, alguém tem uma área que você tem necessidade. Eu não tenho, não tem? Levante a mão. Ou você está full? Eu tenho necessidade. Qual área que você tem necessidade? Deus é um Deus de provisão. Amanhã tem maná. Você precisa de algo para o seu filho, para a sua família. Amanhã tem maná. Mas que jeito? Eu não sei. O pão caía do céu. Como explica para mim? O pão cai do céu. Todo dia de manhã o pão cai do céu. E assim Deus é com aquele que o serve, que crê nele. Mas o que tem a ver com ser maná? Maná, pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é o maná? Maná é palavra. Lá em João 1,14 diz que o Verbo, por isso que a palavra é o pão, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se você se alimentar desse pão da vida, nunca mais você vai morrer. Como é que você pode afirmar isso? Está aqui, ó. João, capítulo 6, 57 e 58. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, quem come o maná diário, quem lê a palavra diariamente, quem busca a Deus diariamente, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Eles comeram o maná e morreram. Aquele maná, quem comeu o maná, que veio do céu também, mas não era Jesus. Jesus é o pão que veio do céu. O maná que eles comeram, eles morreram. Mas o que acontece com quem comer o pão da vida, que é Jesus? Mas quem comer esse pão viverá 10 anos, é isso? 100 anos, 1000 anos, para sempre. Quem se alimentar todo dia do maná vai viver para sempre. E dessa mesma, estou vendo outra versão aqui. Mas o que eu quero destacar é isso aqui. Deus tem uma provisão necessária para cada dia. Não fique ansioso com o futuro. Não pense em assegurar o seu futuro com as suas forças, com a sua conta bancária, com alguém que você confia. O homem tem necessidade, nós temos necessidade de confiar em alguma coisa, sabia? Adão, quando estava no jardim do Éden, Satanás falou para ele assim: olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Se ele for igual a Deus, ele precisa de Deus? Não vai depender de ninguém, você é independente. Esse foi o erro de Adão.
Se a gente não depender de Deus, você vai depender de alguma coisa. Você vai depender de uma pessoa, você vai depender de alguma circunstância, vai depender de algum sistema, você vai depender de alguma coisa. E certamente, se você depender de alguém, depender de outra coisa que não seja Deus, você vai sofrer e vai ser muito machucado. Mas se você depender de Deus, Deus vai agir com amor, com bondade, e vai oferecer para você todo dia um maná novo, todo dia. Esse é o nosso Deus. Tem gente que tem dificuldade tremenda para fazer uma analogia de um pai celestial com o pai da terra, que o pai abandonou, porque o pai não responde, porque convida, o pai não vem, porque o nosso pai celestial é outro pai, é um outro pai. Meu pai nunca me deu nada, meu pai eu tive que lutar, meu pai nunca me aceitou, meu pai não me queria. Tem pai que fala cada bobagem para filho, diz assim: você foi o maior erro da minha vida, por que você nasceu? Nosso pai celestial não, falou: eu vou morrer por você, eu dou a minha vida por você, e eu vou cuidar de você, e eu tenho maná todo dia para você. Então amanhã você vai buscar, você vai se alimentar da palavra de Deus. Como é que funciona? Primeiro, você tem que ingerir. Como é que você vai se alimentar do pão? Você tem que ingerir, põe na boca, você tem que engolir, depois você tem que fazer a digestão. Quando você ingere é quando você lê. Você leu, se você não engolir, se você não digerir, você leu. Estou por aqui, mas começar a digerir. Então essa palavra que você vai levar hoje, você vai digerir. Você está recebendo essa palavra. Você está recebendo, você está entendendo que Deus tem um maná, tem uma provisão diária para você. E você vai começar a digerir. E quando Satanás vier afrontar você e fazer uma batalha na sua mente, você vai declarar: eu sei em quem tenho crido, e o meu Deus vai me dar maná e vai ter provisão para mim todo dia, em qualquer área da minha vida. E Ele é Deus de amor, Ele é meu Pai, Ele nunca vai me abandonar. Não é por merecimento, mas é pela graça dEle. Então a necessidade de nos alimentarmos do maná, da palavra de Jesus Cristo todo dia. Todo dia. Lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Por isso que você vem na igreja. Não tem sentido. Por isso que a preocupação minha, vou falar pessoal, de trazer um manazinho. Não eu trazer, mas através de mim, você receber uma palavra. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Que as pessoas precisam levar um maná para casa. Precisa se alimentar. Ele precisa ingerir e precisa fazer a digestão. Não adianta a gente tem que ser algo substancial, algo que a pessoa leve. Não pode ser subjetivo. Mas não. O que é que eu vou refletir com a minha família? O que é que eu vou chegar em casa e vou falar com a minha família? O que é que alguém se fala: puxa, o mês que vem, não sei o quê. Você vai falar o quê? O meu Deus é um Deus que providencia as coisas. É um Deus que age com provisão. Ele vai agir com provisão. Em nome de Jesus na sua vida. Em nome de Jesus na sua vida. Tem gente que tem dificuldade. Tem áreas que nós precisamos de mais maná. Tem áreas que você precisa de um como é que chama a palavra lá? De um jarro. Homer. Não é Homer Simpson, é um Homer. Quando eu fui desenganado por 2 médicos, que eu quebrei 4 costelas, e para você entender, você já teve dor de dente? Dor de dente é uma dorzinha porque você tem uma dor com o nervo da espessura um pouquinho maior que um fio de cabelo. Em cada costela nossa passa um cordão de um feixe de nervos da espessura de um barbante. Eu quebrei 4 e essas 4 costelas, elas não colaram corretamente, porque você não tem como imobilizar a costela, porque você respira. Um braço você imobiliza, ele cola certinho, a costela não. Então ficou aquele degrau,
eu sentia dores terríveis. E eu fui desenganado pela medicina. E os médicos falaram para mim, ó, isso aí é crônico, nunca mais você tem que se acostumar com essa dor. E qual que foi o meu homer? Eu tive que comer alguns homers. Hoje talvez eu não precise mais, porque eu já entendo que Deus levou sobre si todas as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então o que aconteceu? Como é que foi o seu homer? Eu saí do médico, estava com a Maria, e o médico falou, você entra na internet e tenta achar alguma coisa que distrai a sua dor, que você faça com que você esqueça um pouco da sua dor. E eu não aceitei aquilo. E eu comecei a ler Isaías 53. E li uma vez, li duas vezes, botando um maná para dentro, jogando para dentro da boca. Chegou uma hora que começou a digerir. Digeriu, começou a fazer algo na minha vida. E a fé, foi alimentada a fé. Assim que funciona a fé. Esse é o método que funciona para mim também, pastor? Não sei. De alguma forma. Eu só sei que depois de ter lido muito aquilo entrou no meu ser. Eu absorvi aquele maná e serviu de alimento para mim. No outro dia eu acordei. E tinha dia que tinha mais dor, tinha dia que tinha menos dor. Eu acordei, estava sem dor, falei, puxa vida. Sabe quando era tão melindroso que você tinha até medo de andar, sei lá, umas coisas. Irmãos, eu estava com 30 e poucos anos, 36 anos, estava deprimido, porque se eu pegasse um carro, eu tinha dor terrível, tinha que parar o carro. Minha vida, eu ia para a praia, ficava o sol estralando lá, eu ficava cheio de bolsa de água quente, água gelada, ficava debaixo, era terrível. Mas Deus veio com provisão para mim. E naquele outro dia, eu amanheci sem dor, e passou outro dia, passou outro dia, passou outro dia. Hoje faz mais de 20 anos, sei lá, 18 anos que eu não tenho mais nada, jogo tênis. Jogo bem, né, Carlinhos? Ajuda aí. Nunca poderia ter jogado tênis. Movimentos, jamais. Como? Mas Deus veio com maná para a minha vida. Então é assim que funciona. Você está precisando de algo? Necessidade? Busque o maná. Comece a se alimentar da palavra. Se alimente da palavra. Não das bobeiras que você pensa. Não das bobeiras que as pessoas falam para você. Não do que o inimigo fala para você. Você vai se alimentar da palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que começou uma boa obra vai aperfeiçoar até o final. Deus me ama. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que eu não pereça, mas para que eu tenha vida eterna. Isso é que você tem que ter. Tem gente que usa como pensamento do dia a dia, pensamentos errados. Tudo vai dar errado. O que será que vai acontecer? Eu não sou nada. Eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo. Jesus já venceu tudo por mim. Jesus já cumpriu a lei. Eu vivo pela graça de Deus. E eu vou crescer em graça e conhecimento cada vez mais, porque Deus tem provisão. Você vai levar com você essa palavra. E você vai chegar em casa, vai pensar nisso, vai conversar com a sua família, meditar sobre isso, refletir sobre isso. Vai pegar uma palavra, vamos pegar uma passagem bíblica aqui. O que nós temos de maná? O que a gente pode ter de maná para a gente comer aqui agora? Tem comida que satisfaz o físico, a barriga, mas para satisfazer a alma é só a palavra de Deus. Tem descanso que você dorme uma noite bem dormida, toma um remédio, o físico descansa, mas a mente e a alma não descansam. Mas nosso descanso está em Jesus. Amém. Que você leve com você essa palavra, e eu quero usar na minha vida cada dia. Saber, amanhã meu maná está prontinho, fresquinho. O povo de Israel abria a tenda, estava lá o maná. É só recolher e alimentar a família. Amém? Esse é o nosso Deus, que nos ama e é um Deus de provisão. Estou desempregado, pastor Ciro. Eu não sei como é que vão pagar minhas contas. Você crê que Deus tem um maná para você? Você crê que Deus pode abrir uma porta para você? Hoje mandaram
uma criança lá de Minas Gerais, lá, a mulher pediu para mim orar por ela, nem é membro daquela igreja, de outra igreja, família desesperada, criança com 1 ano e meio, todo tipo de problema, os médicos desenganaram, estado de calamidade, mas eu já tinha meditado nessa palavra, eu falei, Deus vai entrar com provisão, não importa as circunstâncias, Deus vai sarar aquela criança em nome de Jesus, porque é pela fé, pela fé, pela fé. Nós tivemos uma palavra de fé, as pessoas vão ser curadas, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome, é a nossa fé, amém? Deus abençoe.